E quando a marca, na figura do Edu, né, intermediada por esse amigo querido meu de muitos anos, o Edu, me convidou para um evento de Dia das Mulheres, a gente sempre pensa, caramba, o que a gente pode dizer que ainda não foi dito, né? Como a gente pode fazer para fugir dos clichês? Quando a gente fala de mulher, de Dia da Mulher, de lutas, de empoderamento, claro que as necessidades de falar sobre isso tudo são evidentes, mas os clichês que acompanham essa data também, né? Então, eu fiquei ali me desdobrando para tentar fazer uma reflexão com vocês, na verdade, uma reflexão, um bate-papo. Reflexão, a gente já começa até a bocejar, né? Essa hora, depois de uma champanhe. Mas um bate-papo gostoso para a gente discutir o que é essa nova mulher, para além dos clichês, né, para além do politicamente correto, para além de tantas regras hoje que a gente se depara e que, às vezes, a gente nem sabe se a gente se identifica ou não, a gente vai logo dizendo que se identifica, que é para pegar bem nas redes sociais. Será que a gente se identifica? Então, eu queria ler para vocês e aí abrir para discussão cada um desses tópicos, que são muito breves, uma espécie de declaração dos novos direitos da mulher 2023. Quem é essa mulher Coliseu, que somos todas nós, consumidoras, clientes, amigas, parceiras da marca, no que nós acreditamos e que mensagens que eu acho que a gente deveria colocar a nossa atenção sobre, para levar no coração, na mente, levar para a terapia, discutir com a amiga depois. Mas que mensagens são essas que eu acho que são importantes e relevantes para a gente refletir nesse dia? Bem, vamos lá. Os novos mandamentos da mulher 2023. De mim, humildemente, da minha vivência, para vocês. Quero saber quem se identifica com os meus conselhos. Vamos lá. A gente fala de joias, e quando a gente fala de joias, a gente fala de muitas coisas, né, que nos vêm à cabeça. A gente fala de se autopresentear, a gente fala de receber presentes relevantes, a gente fala de ocasiões marcantes que merecem uma joia, a gente fala de objetivos, às vezes, atingidos, que merecem uma joia para marcar. Então, acerca de todos esses temas que rodeiam este universo do presentear de forma eterna e significativa, é que vai rolar esses meus novos mandamentos. Vamos lá, mandamento número 1. Tenha objetivos claros, mas esteja aberta ao recalcular de rotas. O apego a ideias inflexíveis de sucesso sempre nos deixa míopes. A gente tem que tomar cuidado. Ao longo da sua caminhada, de tempos em tempos, e essa é uma lição importante que eu aprendi na terapia, de tempos em tempos, pare, olhe à vista, olhe para dentro e se faça a pergunta: esse sonho ainda faz sentido para mim? Como é importante a todo tempo a gente, da nossa caminhada, dessa jornada nossa que é tão intensa e às vezes nos distancia da reflexão, porque a gente fica ali ticando, to-do list, né? E a gente esquece de parar para refletir. Como é importante a gente parar para refletir se aquele sonho ainda faz sentido para aquela nova gente que surge a cada dia. A gente não é mais a pessoa que a gente era há 5, 10 anos atrás. Aquele sonho ainda faz sentido? Perseguir aquele objetivo ainda faz sentido nesse novo contexto de você? E eu acho que isso é uma reflexão muito válida, que parece óbvia, mas nem sempre a gente para se requestionar. O mandamento número 2. Gosto desse mandamento. Fique atenta ao que faz brilhar a sua luz. O que te energiza verdadeiramente? O que te faz sentir eufórica, animada, disposta, com borboletas internas de excitação? A resposta dessa pergunta vai te dar boas pistas de onde você deve colocar a sua energia. Isso também eu acho que é uma dica importante e um ponto que eu sempre trato na terapia. A gente se enche de compromissos e objetivos e regras e coisas e projetos que a gente quer cumprir, a gente quer tirar do papel. Mas, assim, onde brilha a nossa luz, aquele objetivo específico que faz a gente sorrir por dentro, que nos energiza para a vida, que nos dá luz,
Sabe quando você faz uma coisa que te dá verdadeiramente prazer? Que você se sente reenergizada, realimentada, que você se sente viva. É aí que a gente deve colocar a nossa energia, porque a nossa energia é finita. Isso é uma coisa muito importante de a gente... A gente vive hoje no mundo das redes sociais que diz que tudo a gente pode, basta querer, se encha de compromissos, nunca é suficiente, vai, não está bom o suficiente, você pode mais, é só querer. E às vezes a gente fica ali sonhando os sonhos dos outros, ou ocupando a nossa energia com objetivos para ficar bem nas redes sociais, mas o que faz a gente brilhar de verdade? Essa resposta a gente vai ter nesses momentos íntimos da gente com a gente, né? O que faz a nossa energia brilhar? O que faz a gente soltar faíscas de contentamento e de excitação, que nos anima para a vida, é onde, muito provavelmente, a gente deve focar a nossa energia. E onde os resultados aparecerão de maneira mais indolor e natural. Concordam ou não concordam? Concorda, Edu? Vamos lá. Um outro mandamento importante que eu acho. Saiba se presentear sem se ressentir por não estar recebendo o presente que você julga merecer de alguém que você ama. A gente sempre julga que a gente merece tantas coisas de quem a gente ama. A gente cria tantas expectativas, né, que nem sempre condizem com a realidade. Mas saiba se presentear sem se ressentir. E, ao mesmo tempo, saiba receber um presente de bom grado, de coração aberto, sem se ressentir de não poder, neste momento, comprar você mesma. Não se coloque numa posição inferior porque alguém está podendo te presentear ou te proporcionar uma coisa que você, naquele momento, não consegue. Ambos esses extremos têm o seu valor e você pode saborear as delícias dos dois. Bom, a gente está num ambiente que propicia esse tipo de reflexão, né? Eu, infelizmente, tenho um marido que não é exatamente um marido, tem muitas características maravilhosas, mas não é exatamente um marido que me surpreende do jeito que, talvez algum dia ali na minha infância, no meu sonho de amor adolescente, eu tenha sonhado, que eu merecesse, que eu entendi, com o passar do tempo, que ele diz eu te amo de formas que são importantes para ele. Né? Então, eu pego os valores que são importantes para ele. Imaginem vocês que ele é um capricorniano com C maiúsculo, ou seja, o bichinho é Capricórnio, né? O marido é Capricórnio. Ah, ele é, olha lá, a identificação já rolou. Capricórnio é assim, valoriza demais. Mas Capricórnio gosta de gastar com bens duráveis. Quando apresentei com joia. Isso é verdade. Capricórnio sabe o valor do dinheiro, então ele sabe que ele precisa investir em bens duráveis e eternos. Mas demorou muitos anos, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, afinal de contas estou com meu marido há 25 anos, conheci com 18, mas demorou muito tempo para eu entender que ele dizia eu te amo com as coisas que eram importantes para ele. Só que as coisas que são importantes para ele, não necessariamente são as coisas que são importantes para mim. Ele não valoriza um presente, um gesto, uma coisa romântica, ele valoriza estabilidade. Ele valoriza constância, ele valoriza lealdade. Então, o jeito dele de dizer eu te amo é com essas coisas, é estando presente, é sendo uma rocha para mim. Podia ser um diamante, falando em pedras duráveis, mas está tudo bem, ele é uma rocha. E assim tem sido nos últimos 25 anos, a minha força, a minha rocha, a minha estabilidade. Eu sou libriana, eu sou Libra com Aquário, eu sou ar com ar, eu sou uma pessoa muito aérea, muito criativa, muito do plano das ideias. Então, eu estou sempre voando. Então, que bom que eu tenho uma pessoa que pode me aterrar de vez em quando. Mas como foi difícil entender que o jeito dele de dizer eu te amo, o jeito dele de dizer eu estou aqui por você, eu estou aqui pela nossa família, não era com flores, não era necessariamente com joias, com viagens surpresa para destinos românticos. Não é o jeito dele de dizer. Demorou. Mas eu entendi que as pessoas normalmente dizem eu te amo com as coisas que são importantes para elas. E que a gente consiga valorizar isso, que é lindo, também tem o seu valor, né? Bom, um outro mandamento, uma outra pílula de reflexão para nós mulheres maravilhosas. Para significar um acontecimento, escolha as joias, claro, que são eternas, são indestrutíveis. Tem um simbolismo muito bonito, não é só um merchan.
eternas, indestrutíveis, duráveis, cheias de simbologia que atravessam séculos. Os metais preciosos e cada uma das gemas, a cor das gemas, tem uma série de simbologias, são associadas a sentimentos, a órgãos do corpo, né, a valores, a qualidades. Então, são coisas que realmente carregam significados para muito além do valor monetário, financeiro, né, que elas têm. Sempre que você olhar para a joia, você vai se lembrar, né, em que tempo for, você vai se lembrar exatamente a ocasião em que elas foram compradas ou ganhadas. Não sei se isso acontece com vocês, isso acontece com roupa também. Se você passar por cada acontecimento importante da sua vida, muito provavelmente você lembra o que você estava vestindo. Certo? Vocês lembram que vocês estavam vestindo, o dia que vocês foram pedidas em casamento, ou o dia que vocês receberam uma notícia incrível, ou o dia que vocês foram para a maternidade ter filho. A gente lembra o dia que a gente se casou, obviamente. A gente lembra as roupas, os acessórios, as peças importantes que nos acompanharam e nos ajudaram a marcar esses momentos, esses marcos na linha do tempo das nossas vidas. E a joia, sem dúvida nenhuma, é uma dessas coisas. Outra coisa importante, no seu caminho, provavelmente, muito provavelmente, você vai desapontar muitas pessoas. E isso é muito dolorido, porque, no fundo, a gente quer ser querido por todo mundo. Né? Na nossa fantasia infantil, o nosso valor está em o quanto a gente é querido, o quanto a gente é unanimidade, o quanto a gente é apreciado, o quanto a gente é admirado pelas pessoas que estão ao nosso redor. E o quanto isso é impossível, o quanto é impossível você passar pela vida de maneira autêntica, sem desentendimentos e sem conflitos com as pessoas. E isso também, confesso que é um problema grande para mim, que é isso, o Du me conhece, eu sou libriana, eu sou carente, né, Du? Nossa, vai ele fechar um trabalho para outras pessoas, que eu viro e falo, oi? Como assim? E eu? Mas, como a gente precisa ser querido e se sentir querido, quanto é difícil gerar conflito, ou se sentir, né, parte de um conflito, ou se sentir, com razão ou sem razão, odiada por pessoas, ou não apreciada por pessoas que você conhece ou que você não conhece. Nas redes sociais, hoje em dia, tem, infelizmente, se tornado cada vez mais comum. Né? A gente, às vezes, se sente odiada de maneira muito gratuita por pessoas que a gente nem conhece, e que tem um ódio tão latente, tão agressivo pela gente, que você olha e fala... É dificílimo explicar o impacto que isso tem sobre mim, assim, porque as pessoas falam, mas por que como se fosse simples assim, mas por que você liga? Mas por que você se incomoda com isso? São pessoas que você sequer conhece. Gente, experimentem o que é você ser alvo da ira, da fúria, do ódio, da agressividade em massa de pessoas que você não conhece, para sentir o quanto isso é nefasto, o quanto isso nos faz mal, nos destrói de um jeito... e olha que eu nem sou exatamente uma pessoa... enfim, tem outras pessoas que certamente sofrem muito mais do que eu nesse sentido. Mas é muito difícil, assim, a energia do ódio, a energia de pessoas que não te conhecem, não conhecem os seus valores, não conhecem quem você é de verdade, e resolvem te odiar por causa de um micro-recorte de uma opinião, ou de um micro-recorte de uma faceta que você é, porque você é tantas coisas, nós somos tantas coisas. Mas é uma faceta, é um recorte, é uma palavra, é uma opinião, muitas vezes tirada de contexto, que é suficiente para fazer você ser pintada como uma pessoa não grata ali, né, em determinados contextos. Então, isso é difícil. E ao mesmo tempo, a importante lição que é a gente aprender a lidar com o fato de que nós não agradaremos todo mundo. Nunca, jamais. Que nós teremos conflitos com pessoas que a gente gosta, que nós... teremos embates, que nós não seremos gostados e que isso faz parte da vida e que isso também faz parte de um aprendizado de autoconhecimento, no sentido de que posso seguir, mesmo com essa opinião contrária. Eu posso seguir, mesmo com essa carga de energia negativa. Posso seguir adiante, porque, afinal de contas, não me resta nenhuma outra opção. Mas a necessidade de agradar o outro acaba sendo, muitas vezes, uma prisão. A gente se sente escravo daquela necessidade de agradar. E isso tolhe completamente a nossa criatividade, a nossa autenticidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa necessidade crônica de querer agradar tudo e todos e ser querida por todos. Isso é impossível. Tá bom, anotar. Obrigada, meu amigo, desculpa. Bem, outra pílula
um pouco dolorida, mas já que a gente está aqui falando sobre, né, enfim, questões que mexem com a gente, nem tudo são flores na nossa vida, né? Nem no Dia da Mulher, nem nunca. Pessoas muito importantes na nossa vida vêm e vão, com uma facilidade que, às vezes, é muito dolorido, né? Pessoas importantes podem virar desconhecidas do dia para a noite, infelizmente. E pessoas desconhecidas podem virar muito importantes na nossa vida, num piscar de olhos. Machuca, mas também pode ser um presente. Eu tive muitas desilusões, todos nós, obviamente, tivemos, inclusive esse período de pandemia e essa polarização política, com certeza despertou muito desse sentimento, né, de pessoas conhecidas que a gente, às vezes, tinha uma vida ali, tantas experiências agradáveis vividas, e, de repente, uma palavra, uma opinião, uma fake news no Zap foi suficiente para azedar uma relação ou para vir, de repente, uma opinião tão agressiva e inesperada que pega a gente de surpresa do outro lado e que a gente se decepciona muito. Muito pesado. Eu lidei com algumas dessas situações que me entristeceram muito nos últimos tempos, e eu sei que sempre que eu publico ou faço alguma pensata sobre isso, muitas pessoas me escrevem falando: nossa, aconteceu exatamente a mesma coisa, uma amiga de 30 anos, a minha tia, a minha madrinha, a minha prima, tantas... e as redes sociais intensificaram, acirraram muitos ânimos, né, de um jeito muito negativo, até porque hoje as pessoas se sentem tão obrigadas a ter uma opinião forte, contundente sobre todas as coisas, né? Se você não tem uma opinião sobre alguma coisa, parece que você se torna mais fraco, né, socialmente. Você é um cidadão de menor valor. Então, as pessoas se obrigam a terem opiniões e a brigarem por opiniões, às vezes sem sequer se questionar se elas fazem sentido. Brigam por pessoas, adoram pessoas que sequer conhecem, né, e colocam as mãos no fogo e compram brigas homéricas. Então, eu acho que uma boa lição para a vida é entender a transitoriedade de tantas coisas que a gente considera como sendo parte de quem a gente é. E, na verdade, são coisas transitórias. O budismo fala muito isso, né, sobre a transitoriedade de todas as coisas, de todos os sentimentos, os bons e os ruins. Né? Se você está mal por alguma coisa, saiba que vai passar. Se você está bem também, se sentindo no topo do mundo, saiba que vai passar. Isso também te torna mais humilde. Né? Então, a gente ter contato com essa transitoriedade dos sentimentos, das relações e das coisas boas e ruins, eu acho que deixa a gente mais, enfim, preparado, né, para as surpresas da vida. Uma outra pílula que eu queria deixar aqui para vocês é absolutamente natural e humano nós sentirmos coisas opostas, mesmo pelas pessoas que nós mais amamos. Super natural. Amor e raiva a gente sente. Excitação e tédio, admiração e decepção. Nenhuma invalida a outra. Né? O fato de você ter um momento de decepção ou de raiva com o filho, por exemplo, quem disse que a gente não pode sentir essa raiva com o filho? A gente sente raiva de filho. A gente sente o tempo todo. É que pega mal falar, que a gente não quer nem admitir para a gente mesmo, mas a gente sente raiva, e isso é humano. E a gente tem que abraçar esses sentimentos para entendê-los melhor. Porque nós somos seres ambivalentes. Então, é preciso a gente viver essa ambivalência, a gente viver esses altos. E com o marido, então, nem se fala, né? Um dia você ama, outro dia, meu Deus, nem sei. Um dia você admira, outro dia você fala: que traste no sofá jogado, meu Deus do céu, ejeta esse homem para outro planeta. E isso é super normal. Eu tenho, uma coisa que eu vou dizer para vocês, que isso acontece nas melhores famílias. Em todos os relacionamentos que a gente idealiza, que a gente acha que são perfeitos. Uma vez, eu sempre cito isso em entrevista, porque eu amo esse exemplo. Eu li uma entrevista da mulher do Rolling Stone, do Keith Richards. Keith Richards? Eu tô? É ele. A mulher dele é a Patty Hansen, que foi uma modelo muito famosa nos anos 70, uma gata maravilhosa, estão casados há bilênios. E uma vez eu li essa entrevista da Patty na Vogue americana, e eu nunca me esqueço, porque ela falava isso. Ela falava: gente, as pessoas acham que você é casada com rockstar, você é casada com Rolling Stone, que mais é da vida? Com o seu ídolo da adolescência. Né? E ela falou: cara, e cada vez que eles estão em intervalo de turnê, e eu vejo esse homem jogado no sofá,
eu só penso, eu só rezo para que eles voltem logo a fazer uma turnê para eu lembrar que eu sou casada com rockstar. Porque em casa, gente, eu homem com cueca, com elástico cedendo, sentado no sofá assistindo futebol. Todo homem tem esses momentos, até os rockstars, né? Em casa, a gente nessas armaduras todas, esses títulos, esses cargos, a gente deixa fora de casa. Em casa, somos todos humanos, né? E somos irritantes, a gente sabe que a gente é irritante, o barulho é irritante, o jeito que o outro fala, às vezes, é irritante. E aí, no dia seguinte, tudo é maravilhoso, você está amando, você quer ficar apertadinha, abraçadinha, e a vida segue, não é mesmo? Bem, outra coisa importante, e a gente está já caminhando para o final, porque eu não quero matar ninguém de tédio, e também abrir para perguntas para a gente fazer uma sessão de terapia coletiva, a gente, e isso é também importante a gente ter sempre em mente, a gente não vê as coisas como elas são, a gente sempre vê as coisas como nós somos. Isso é importante. O ponto de vista de qualquer pessoa é a vista a partir de um ponto, do nosso ponto. E toda opinião sobre o outro será sempre cheia de nós mesmos. Não existe uma opinião sobre o outro, um apontar de dedos para o outro que não esteja cheio da gente mesmo, dos nossos traumas, das nossas histórias. Pensa nisso quando o julgamento do outro machucar você. O julgamento do outro sempre machuca a gente. Quanto mais a gente ama e respeita a pessoa, claro, machuca muito. Mas é bom a gente colocar isso em perspectiva. É sempre, sempre, sempre carregado do outro, né? Então, sempre que a gente julga alguém, a gente está dando muita bandeira das nossas próprias dores. O que mais incomoda e irrita no outro, se irrita nesse ponto, é porque está te pegando de um jeito que às vezes você não está querendo admitir, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, tanto para quando a gente é julgada, quanto para quando a gente julga, né? Sempre, sempre, sempre vai ser algo absolutamente parcial e carregado da gente mesmo. Para a gente finalizar, eu vou aqui deixar uma reflexão que eu achei muito interessante de uma expressão que eu li outro dia, que chama, eu amei, aceitação pessoal radical. Achei tão interessante. O que é uma aceitação pessoal radical? É a gente deixar fluir quem a gente é, com o nosso pacote pessoal e intransferível, porque cada um tem é igual DNA, de qualidades e BOs. Também temos muitos BOs. Então, não se trata da gente se conformar com os nossos defeitos, se resignar, lavar as mãos, falar assim, eu sou assim e pronto. Ai, Mônica, mas você é muito grossa. Mas eu sou assim, então me aceita. Não se trata disso. É claro que a gente deve sempre tentar se melhorar e se suavizar, mas eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que viver a vida de todos nós é um eterno paradoxo entre a gente buscar se aperfeiçoar, que é para isso que a gente está aqui. A religião nos diz isso, a astrologia nos diz isso, a terapia nos diz isso. Dependendo da crença de cada um, a gente precisa melhorar quem a gente é todo dia. Essa é a nossa luta constante. Mas é um paradoxo entre esse desejo e essa necessidade de buscar se aperfeiçoar e também, por outro lado, de buscar se aceitar. Porque tem coisas sobre a gente que são tão essenciais, que constituem a gente de maneira tão básica e essencial. A gente herege, a gente constrói todo o nosso ser, as nossas opiniões, a nossa luz, o jeito que a gente atua no mundo, baseado nesse pacote de defeitos e qualidades. Então, a Clarice Lispector tem uma frase maravilhosa que é: tome muito cuidado. Eu amo essa frase, para mim é uma das melhores frases da história. Tome muito cuidado ao eliminar um defeito, porque você pode estar eliminando um edifício inteiro de qualidades acima desse defeito. Então, todo defeito tem uma qualidade correspondente, isso é fato. E me vem toda a minha história assim, pessoal também, né, nessa pergunta, porque eu sou uma garota de classe média, que não tenho pais ricos, não tenho sobrenomes, nem nada disso. Sou uma pessoa que fui lá, batalhei. Óbvio que tem histórias de muito mais, muito mais desafiadoras do que as minhas, claro, mas eu fui trabalhar num lugar em que eu
difícil para mim no começo, quando eu entrei na Vogue, porque na época a revista Vogue, quando eu entrei em 2007, tem um porquê eu estou falando isso, tá, gente? Para responder sua pergunta. Quando eu entrei na Vogue em 2007, a Vogue era uma revista ainda... o mercado era muito diferente do mercado que a gente vê hoje. Era uma revista muito elitista. Foi uma revista que, durante 40 anos, foi editada por uma família, a família Carta. Então, era uma revista para poucos e bons. Assim, era uma revista muito nichada. E, quando eu entrei naquele universo, eu me sentia totalmente um peixe fora d'água. Totalmente. Eu não me sentia parte, assim, porque eu olhava ao meu lado, tinham meninas de famílias quatrocentonas, de São Paulo, todas meninas muito bem nascidas, ou então filhas de intelectuais, famosos, autores. E eu olhava e falava, gente, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu não atendo aqui, eu não atendo... Bom, mas estou aqui. E trabalhei duro, e cheguei. Comecei como editora, fui promovida a redatora-chefe, fiquei como redatora-chefe da Vogue. E tendo acesso, o meu trabalho me possibilitou ter acesso a um mundo muito maravilhoso e elitista, e de viagens incríveis, de conhecer pessoas incríveis, de conviver com essas pessoas, e ir nas suas casas, e entender as histórias das famílias. Realmente um privilégio que o meu trabalho me proporcionou. Mas parece que eu sempre ficava ali, falando, acho que está faltando, estou em débito aqui, está faltando aqui, acho que eu não vou chegar aqui, eu não estou atendendo. Não, parece que eu nunca era suficiente, né, ali. E aí eu comecei a entender que o meu trabalho era o passaporte para isso. Não casei também com esse homem rico, que podia, né? Falar, o casamento pode ser um passaporte. Não, no meu caso não foi. Casei com o meu pobrinho lindo, fofinho, batalhador, lindo, querido, meu amor da minha vida. Também não foi. E, então, assim, foi quando eu entendi, e isso foi muito maravilhoso e libertador para mim, quando eu entendi que, amiga, é você e Deus. É você. É o seu trabalho. O que é o seu passaporte? É o teu sobrenome? É a família que você nasceu? É o marido que você casou? É o sobrenome que você herdou no casamento? Não, não é nada disso. É o seu trabalho. É o seu trabalho. Para mim, sempre foi o meu trabalho. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho, porque o meu trabalho me deu tudo que eu sou e tudo que eu conquistei. Então, eu descobri que era o meu trabalho. E aí, eu nunca me esqueço, eu vou te falar da primeira Riviera que eu comprei, que não faz muito tempo, tá? Que eu me presenteei, porque meu marido, como eu já falei para vocês, não é desse, mas me presenteei, e o tesão que foi eu comprar a minha Riviera. Parcelei. Dividi em quatro. Não tem problema, mas ela é minha. Podia dividir em 10, mas daí falei, não, essa vida nossa instável, melhor só em 4. Mas, gente, o tesão que é você conquistar uma coisa com o suor do teu trabalho, você comprar as minhas viagens, graças a Deus, ou eu compro com o meu trabalho, ou eu ganho, que também é o meu trabalho. Porque se for viagem de permuta, eu vou entregar, mas eu vou entregar por quê? Ah, porque eu tenho 600 mil seguidores. Não, porque eu tenho 25 anos de carreira. É isso. Entendeu? Então, mas é o meu trabalho, é o fruto do meu trabalho, isso me dá muito orgulho. E esse sistema de recompensa, que eu acho que é ativado no cérebro, toda vez que a gente faz uma coisa que a gente sente que a gente merece, que nos dá prazer, então você está cansada, você fala, vou tomar uma taça de vinho. Se você está, tipo, sei lá, terminou um projeto de trabalho que te consumiu muito, você fala, eu mereço, eu vou me dar uma joia. Ano passado foi exatamente assim que aconteceu. Eu trabalhei loucamente, muito também por culpa do Edu, totalmente o homem opressor, tá? O homem branco opressor é esse aqui, essa figura, tá? Direita, conservador, mas eu trabalhei tanto, gente, que chegou em dezembro do ano passado, eu fui a louca da autorrecompensa. É a Riviera, é a Chanel, é o carro, é a viagem. Eu saí também gastando geral. Guardei também, graças a Deus. Mas é assim, a recompensa de eu falar, cara, eu tive um ano tão brilhante, eu tive um ano de tanto trabalho, eu tive um ano de tantas conquistas, eu fucking mereço me presentear e gastar comigo e investir em mim. Não sei se esse carro vai perder valor de mercado, se não vai. Não sei se essa joia... Eu não tenho nem filha para passar, vou ter que passar para minha nora. Espero que ela faça por merecer. Mas não sei, assim, para mim, assim, aquele momento, o prazer de eu me recompensar, um ano de trabalho duro, difícil, mas que só dependeu de mim, me recompensar com esses presentes, foi uma coisa assim inenarrável. Eu terminei o ano tão orgulhosa de mim, sabe, tão feliz por eu poder ter. E eu acho que
a recompensa que vem, que é fruto do nosso trabalho, o presente é uma delícia, claro que é uma delícia ser lembrada, é uma delícia ser presenteada, é uma delícia ser surpreendida, mas o prazer de você conquistar uma coisa que você pode comprar com o suor do seu trabalho, e passa um filme na sua cabeça. Passa o teu primeiro trabalho, passa o teu não, passa o teu perrengue, passa o teu cansaço, passa a noite que você não dormiu, passa tudo quando você coloca a joia no teu colo, sabe? Isso assim, sinceramente, eu não acho que tenha uma sensação igual. Eu acho que todas as mulheres são livres para escolher o tipo de vida que elas querem, mas eu sempre falei, nas minhas reflexões, como eu acho importante a gente ter a nossa independência financeira, que é para poder comprar tudo que a gente quiser, ou viajar para onde a gente quiser, a hora que a gente quiser. Se quiser gastar na executiva, que está pela hora da morte, não está dando coragem. Vocês estão com coragem? Se tem que... Está proibitivo. Eu sempre falo, eu mereço. Olha, a única indulgência que eu não faço, vou falar para você, essa indulgência eu tenho dificuldade de fazer. Porque eu falo, cara, eu vou chegar na mesma hora, no mesmo lugar, por que eu vou gastar 4 vezes mais? Eu vou sair para jantar, vou comprar uma bolsa, vou comprar uma joia, eu vou... Essa é a única indulgência que eu ainda não me dei o direito de fazer, não tenho coragem. Mas as outras indulgências todas eu estou fazendo e acho que nada substitui o prazer de você ser a proporcionadora, a viabilizadora dos seus sonhos, seja uma viagem, um carro, uma joia. Isso é... o que eu queria falar é que eu depois me atropelei, que eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu fiquei, na época da Vogue, da Glamour, várias vezes a gente ia para o Rio de Janeiro fotografar as capas de revista. Normalmente os shoots eram no Rio de Janeiro, porque as atrizes todas eram lá. E a gente ia, fazia as permutas dos hotéis, eu ficava nos hotéis e tal, nos hotéis bacanas, mas eu nunca me esqueço, a primeira vez, isso me marcou profundamente, a primeira vez que eu fiquei no Copacabana Palace, pagando, sem ser permuta. Aquilo, para mim, eu não esqueço assim, a minha euforia, assim, chegando no quarto e falando, gente, quantas vezes eu, criança, adolescente, passei em Copacabana, olhei para o Copa. Aquilo, para mim, era um sonho distante, não é uma coisa... Meus pais não se hospedavam no Copacabana Palace. E quando eu pude proporcionar isso com o dinheiro do meu trabalho, foi muito mais saboroso do que ter ficado todas as vezes pelo trabalho, de ter ficado todas as vezes nos eventos, de ter ficado todas as vezes a convite do Copa, quando eu paguei, quando eu fui... Não me esqueço dessa noite. Então, eu acho que quando o trabalho e o nosso suor todo vale a pena, né? Quando a gente passa por esses momentos, dá um orgulho, não dá? Mas a culpa é um fato inescapável da vida, porque a gente nunca vai estar lá, disponível, o tempo que a gente acha que eles merecem. A gente não vai estar, isso é um fato, é impossível. As nossas mães não estavam, as mães delas não estavam, as antepassadas também não estavam, e nem trabalhavam fora, né? Exatamente, mas tinham ali os afazeres de casa, não estavam disponíveis. O importante, eu acho, é uma coisa que eu aprendi a tratar na terapia, é você ter a disponibilidade emocional, mais do que a disponibilidade física de tempo. Você tem a disponibilidade emocional de estar com o teu filho, de lidar com as angústias dele, de sentar para conversar. Por exemplo... outro dia, o meu filho, e eu muitas vezes não tive, e sim, carrego uma culpa que essa eu poderia ter administrado melhor, mas é passado, já foi, não posso mudar o que já foi, mas que foram, assim, os primeiros 4 anos de vida do meu filho foram anos em que eu estive absolutamente ausente, porque foram os meus anos profissionais mais efervescentes. Não foi uma escolha minha, aconteceu dessa forma. Acho que eu poderia ter tentado administrar melhor, acho, mas naquela época eu tinha 30 anos, eu estava num cargo de comando, na direção de uma revista, conhecendo o mundo, fazendo tudo que eu tinha vontade. É muito difícil, né? E outra coisa que é muito difícil, com relação à culpa, eu não sei se as mães aqui concordam comigo. Uma coisa é o presente que você está vivendo, outra coisa é você olhar em retrospecto, no futuro, e analisar o passado. Aí você consegue dar um sentido, aí você consegue olhar as coisas com o distanciamento necessário para conseguir dar um sentido mais... um sentido que faça sentido. Conforme você está vivendo, você não sabe, é só desespero, é só dar conta e fazer. E eu viajava muito naquela época e realmente não estive presente em momentos muito importantes da escola, da vida dele. Não tinha FaceTime naquela época, estou falando de 2000. Ele nasceu em 2010. Eu assumi a Glamour em 2011. Então, assim,
De 2010 até eu sair da Glamour em 2017, minha vida foi uma loucura. E eu me arrependo de muitas coisas, mas já foi. Agora, hoje em dia, eu tento ter a disponibilidade emocional, mais do que a disponibilidade física de tempo e tudo mais. É estar com ele quando eu estou, de fato, com ele. Por exemplo, ele está entrando numa fase, ele tem 12 anos, meu único filho. Ele está entrando na adolescência. E ele está se interessando por meninas, agora. E aí, que é um momento muito gostoso de ver e de acompanhar. Então, sai do futebol, e agora ele está mais vaidoso. Ah, graças a Deus, porque ia para a escola parecendo um indigente. Está vaidoso, quer perfume, está na escola dele, todo bonitinho. E aí, com muita alegria, eu estou detectando que é um momento que os meninos se voltam muito para as mães. Por quê? Porque a mãe, de novo, não é feminismo, machismo, nada. O arquétipo feminino é o arquétipo do cuidado, do afeto, do outro. O arquétipo feminino, ele representa isso. O cuidado, o afeto, o outro, o relacionamento. O feminino representa isso tudo no mundo. E agora ele vem para mim, ele quer saber de mim, ele quer mostrar o que ele conversou com a menina por WhatsApp, ele quer dividir isso comigo. E ele era um menino muito grudado com o pai, né? Muito, sempre. Então, é um momento que, calma, se vocês estiverem passando por isso, vai chegar a vez de vocês de terem esse papel importante na vida deles. Eles vão recorrer a gente. Em algum momento eles vão recorrer e o que você vai poder oferecer para o teu filho, ninguém vai poder oferecer, né? E uma coisa que a minha terapeuta me falou, que eu também achei muito bonita, que eu quero dividir aqui, tem tudo a ver com culpa, a gente se questiona se a gente está sendo boa o suficiente, a gente se questiona se a gente está se dedicando o suficiente, se a gente está sendo marcante o suficiente, se a gente está dando bons exemplos o suficiente. A minha terapeuta um dia virou para mim, eu estava me queixando muito com relação ao meu marido e meu filho, que são um em carne, e eu me sentia, às vezes, um pouco excluída da relação, porque sou mulher, porque não gosto de futebol e tal. E aí ela virou para mim e falou uma coisa que mudou tudo. Gente, uma simples frase, às vezes tem o poder para mudar tudo. Ela virou e falou assim: Mônica, sabe o quê? Que o Afonso nunca vai poder ser do Bernardo? Eu falei, o quê? Ele falou, mãe. Mãe. Ele nunca vai poder ser mãe. Esquece o teu lugar, seja você ocupada, seja você não presente em alguns momentos, não importa. Ninguém vai poder ser mãe do seu filho, só você vai ser mãe. E esse lugar ninguém te tira, isso é maravilhoso. E aí, tem uma outra frase da psicologia que é muito famosa, que é: seja uma mãe suficientemente boa. Não precisa ser mãe perfeita, até porque ninguém é. Não precisa ser a mãe da sua imaginação, não precisa ser a mãe que a sua mãe foi ou que a sua avó. Não precisa. Seja uma mãe suficientemente boa, esteja lá com as ferramentas que você tem, da maneira que você pode estar. E acredite, isso vai ser suficiente. A gente vai formar bons. Olha lá, passou em medicina em 5º lugar. Quem dera o meu, me deu um orgulho desse um dia. Você, com certeza, é uma mãe perfeita? Óbvio que não. Suficientemente boa? Com certeza. Criou, óbvio, mas colocou no mundo um filho, cara, responsável, lindo, que já está vencendo, assim, brilhando, assim. Então, é isso. A gente tem que estar suficientemente presente, suficientemente boa com os nossos pacotinhos de qualidades e defeitos, que é isso que podemos ser. E amém, né? Então, com essa mensagem maravilhosa, com essa mensagem do suficientemente boa, que não serve só para a maternidade, mas serve para tudo, que a gente seja suficientemente boa esposa, profissional, amiga, sejamos suficientemente boas na academia, a gente não precisa dar 100% o tempo todo, às vezes só 80%, 70%, já está legal, a gente se exige dar mais. Mas, às vezes, não precisa. Não é isso? Não precisa, só 70 tá bom. Olha só, quero, enfim, agradecer. A gente foi batendo papo, enfim, acho que foi gostoso. Pelo menos para mim foi muito, espero que para vocês também tenha sido prazeroso. Quero agradecer, Edu, quero agradecer demais a Coliseu pelo convite. Quero agradecer a cada um de vocês que doou o que vocês têm de mais precioso, de muitos quilates, que é o tempo de vocês, que é de fato o que a gente tem de mais precioso. Então, obrigada por estarem aqui. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres e a todos os homens também que fazem parte dessa história. Obrigada, gente. Muito obrigada.